Olá, sejam muito bem-vindos ao NT Timão, esse canal de um jovem nordestino que fala sobre o Corinthians. Bora de vídeo? Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, estamos de volta aqui com esse canal louco de um nordestino que fala sobre o Corinthians e hoje nós vamos falar sobre Memphis Depay, o seu jogo da Holanda, né, nesse período da data FIFA, e também os jogadores que foram para a seleção brasileira, jogadores que fazem parte do elenco corintiano. Com tudo isso, galera, não quero te pedir nada demais, assim, nada de, sabe? Quer simplesmente se inscrever no canal, galera. Vocês me ajudam muito, marca o sininho e dá seu like para poder ajudar aqui esse canal a crescer, ganhar espaço e conseguirmos um pouco também de relevância nesse mundo maluco do YouTube, certo, galera? E contudo, vamos falar de Memphis Depay. Memphis Depay que se apresentou à Holanda, né? E que foi convocado, veio de uma contusão. O vídeo anterior eu comentei o que eu achava sobre esse período da lesão que ele teve e a convocação, né? Memphis Depay que antes de se apresentar à Holanda ele jogou, né? Com o elenco do Corinthians no último jogo, ganhamos, né? Bem. Memphis Depay não marcou gol, mas esteve em campo, mostrando que ele estava já apto para jogar e fazer parte do elenco corintiano, né? Memphis Depay viaja para sua seleção com a sua equipe, né? A sua seleção holandesa. E marca um gol de cabeça, um gol assim meio desmantelado. Para mim parecia uma batida de um Fusca numa carreta na hora que o jogador holandês lá dá o passe, né? O cruzamento. Um gol meio esquisito, mas foi gol. Mostrando que Memphis Depay na Holanda faz gol e no Corinthians não tá fazendo. É uma dúvida, mas brincadeiras às partes. Memphis Depay tem mais um jogo, né, com a sua seleção holandesa e provavelmente a possibilidade de se fazer presente no jogo contra o Santos, que vai ser logo na próxima semana, em que o Corinthians se apresenta, né? O Corinthians o outro elenco do Corinthians já está treinando. Ontem já teve o primeiro treino, né? Nesse período aí, data FIFA. E o Corinthians, cara, contra o Santos. Vai ser um jogo assim que, pra mim, vai ser gostoso de assistir, certo? Porque o Santos não tá bem das pernas, vai ser uma ajuda muito grande pro Corinthians dar um salto a mais na tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa vencer, logo ele que teve uma derrota meio assim cabrosa, né? E foi prejudicado também contra o Inter. E esse jogo vai ser muito importante nesse retorno data FIFA, né? Esse data FIFA também nós vamos, assim que retornarmos da data FIFA, né? Nós não vamos ter o Hugo Souza que vai jogar pela seleção brasileira. Ele que provavelmente ele vai jogar contra o Japão. Ele vai ser o goleiro, né, da seleção no jogo contra o Japão. Que vai ser um jogo assim que para o Hugo Souza vai ser histórico para ele. Assim, vai ser um momento único, uma oportunidade de mostrar por que, que ele é um goleiro tão relevante no Corinthians atualmente. Por que, que o Hugo Souza está sendo um goleiro que está agradando os olhos de Ancelotti, né? Logo a gente que temos um goleiro que não é pegador de pênalti, que é o Alisson, que está lesionado, melhoras pro Alisson. Mas para mim, o Hugo Souza, até mesmo o do sem clubismo aqui, tá? Até o Everton do time dos Peppa Pig, né, do Palmeiras, também é um jogador um goleiro muito bom para se ocupar esse espaço em que o Alisson tá ocupando, né? Ele que vem há um bom tempo, né, sendo o goleiro titular da seleção brasileira, mas ele tá tendo que ter uma dor de cabeça porque tem o Hugo Souza, né, e tem o goleiro da Peppa Pig, né, das Peppa. E galera, é muito louco, né? O Corinthians passou muito tempo sem ter jogadores que fossem convocados. Passou um bom tempo que o Corinthians não tinha isso, né? E Hugo Souza conseguiu, né? Logo depois do Castro, era o goleiro da seleção brasileira, convocado. Agora é o Hugo Souza.
Então, desejo toda a sorte pro Hugo Souza, que ele possa ser esse goleiro que ele está sendo para nós corintianos, que ele possa ser para a seleção brasileira. Toda a sorte. Vamos para cima do Japão. Toda a sorte do mundo, Hugo. E também, galera, o Corinthians também tem outros jogadores jogando pela seleção, né, que entrarão em campo, né? E nesse momento grandioso de Memphis Depay e Hugo Souza, temos também um pouquinho de chateação, porque o Corinthians vem passando por um momento também financeiro muito chato. Agora, recentemente, teve a questionamento das dívidas do Corinthians com alguns jogadores que estão aqui. Galera, assistindo o programa do Craque Neto ontem, a gente chega a quase 112 milhões, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me perdoe, mas é nessa faixa, com os cálculos que o próprio Craque Neto fez ali no decorrer do seu programa. E, meu amigo, tá complicado. A questão da má gestão da antiga presidência até essa atual faz com que o Corinthians passe muita dor de cabeça, muito perrengue, e esse desconforto, esse, sabe, que nós corintianos passamos, nós que torcemos pro Corinthians, nós que amamos esse clube, nós estamos enxergando que praticamente quase não tem luz no fim do túnel. Existe? Talvez, mas tá distante. Porque, cara, Andrei Sanches, o Duílio, pra mim, foram os que mais afundaram o Corinthians. Ah, Moisés, mas na época que o Andrei Sanches estava no Corinthians, o Corinthians foi campeão do mundo? Foi campeão da Libertadores? Sim, foi. Mas, mesmo ele trazendo esse título, mesmo ele trazendo essa alegria para nós corintianos, fazendo com que o elenco do Corinthians jogasse, ganhasse Copa do Brasil, Campeonato Paulista, o Corinthians no período do André Sanches ele teve uma grande fase, sabe? Muitas conquistas, muitos títulos, mas o que é que adianta tanto título se o cara afundou o time? Hoje o Corinthians está numa fase que o Rojas. O Corinthians deve ele 40 e poucos milhões. O Corinthians fez na época do antigo presidente, né? Ele fez um acordo de pagar através do Craque Neto, se eu não me engano, era 1 milhão, né, por mês, se eu não me engano. E ele deixou de pagar o Rojas para pagar a multa do goleiro que está no Inter, do Mano Menezes. No Inter não, perdão. Do Mano Menezes. Com essa falta de inteligência da parte do presidente, né? O Corinthians pegou uma dívida muito grande. 40 milhões do Rojas. 40 e poucos milhões, se eu não me engano, tá aqui. Tem um Garro, que também o Corinthians está devendo. O Matias Rojas, cara, um jogador que veio de graça, cara. Ele veio pro Corinthians de graça. E o Corinthians ficou devendo 40 pau pro cara. A questão dessa má gestão do clube, da presidência, faz com que tudo isso se jogue no campo. Os jogadores jogam desanimados. É o meu ponto de vista como torcedor, galera. Tá bom, eu sou repórter, eu vou atrás de coisas, vou me informar e tudo pra poder trazer um conteúdo pra vocês. Mas, tipo, galera, aqueles fela da gaita, aqueles baitinga que estão na presidência, cara, é incrível, cara. É incrível. Devemos agradecer a torcida corintiana por irem no estádio. Somos o time que mais lota estádio com a torcida. Somos a torcida que todo jogador... Você pode ver entrevistas de todo jogador que joga contra o Corinthians. Jogar na Neoquímica Arena, jogar contra o Corinthians, seja onde for. É pressão, é difícil, porque somos uma torcida que
diferenciada. E não vem dizer aqui pra mim, aqui, torcedor de outros clubes, ah, porque meu time nós temos a melhor torcida, porque não tem. Não tem. Veio agora também o papapai do Popopó, que foi fundado pelo Flamengo. Que até hoje não se explica de onde surgiu. O Poporopopó do Corinthians é diferente. Certo? Então, presidência, toma vergonha na cara e para com essa roubalheira. Porque no momento que o Corinthians virar SAF, se caso, tomara que não vire, por conta da nossa identidade corintiana, independência corintiana, vocês vão se lascar tudinho. Chegou a hora de tirar toda essa corja que tá aí e colocar uma nova. Porque, galera, você pode prestar atenção. Eu tava, como eu falei, eu tava assistindo os donos da bola, que o Craque Neto apresenta. Os donos da bola, o Craque Neto comentou um detalhe que eu fiquei assim, cara, muito sem lógica. Que foi a questão do estacionamento. O estacionamento que é do Corinthians. O Corinthians teve que pagar pra ter direito ao estacionamento. Vocês têm noção disso? Tem menos noção disso? E contudo, cara, o Corinthians vem, cara, passando por uma dor de cabeça grandiosa. Que peço a Deus que o Corinthians não sofra mais um transfer ban. Peço a Deus que o Corinthians não caia, porque isso pode acarretar um rebaixamento, certo? Por conta das dívidas. E pedir a Deus que o Corinthians não passe mais uma dor de cabeça na segunda divisão. Certo? Porque essa é a realidade se nós sofremos, se não me engano, 3 transfer bans, em sequência, um atrás do outro. Então, fica aqui o meu momento de alegria e de descontentamento com a presidência corintiana. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Vai, Corinthians. E meu Deus, salva nós. Oi.